Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa do Instituto Lopes Brasil. Hoje nós vamos falar a respeito de visão de futuro. Estou aqui com o CEO e fundador do Instituto Lopes Brasil, o Sr. Cleudo Lopes, e a nossa convidada de hoje, Tatiana Mesomo, especialista em planejamento sucessório. Tatiana, seja muito bem-vinda. Obrigado, Fernando. Obrigado, Cleudo, pelo convite. É uma satisfação estar aqui com você. Aliás, ele foi o meu coach há 14 anos atrás. E tudo isso, né, esse desenvolvimento de carreira, esse desenvolvimento pessoal, quero te dizer que começou contigo. Sou muito grata a você, ao Instituto Lopes Brasil, e é uma satisfação estar aqui com vocês. Obrigado, Tatiana. Realmente foi gratificante. Nós estamos celebrando os aniversários da Lopes Brasil, mais uma vez, e por conta disso nós procuramos, entre as pessoas com quem nós desenvolvemos nosso trabalho, Sim. Indicamos você prontamente acolheu e a gente está muito feliz. E quando nós estávamos pensando no tema de que íamos falar, sabendo daquilo que você desenvolve tão bem, com tanta competência, por que a gente pensou em visão do futuro, né? A visão do futuro é alguma coisa que a gente enxerga com os olhos da mente, certo? Não é uma coisa que a gente enxerga com os nossos olhos, né? Uhum. A gente enxerga com os olhos da mente. E por ser assim, é sempre um desafio, mas é sempre uma oportunidade maravilhosa. E é isso que eu acredito que você faz com os seus clientes, né? Você alerta eles sobre a importância de ter essa visão otimista do futuro e também cuida de todo o processo que vai levá-lo a alcançar essa visão. E os desafios são grandes, mas o trabalho é muito gratificante. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão ter a oportunidade de desfrutar de algumas experiências que você vai compartilhar aqui. Sim. Muito obrigado. Eu estou muito feliz, realmente, com a sua participação. Obrigado, Cleudo. Lembrando que a Tatiana ela é especialista em soluções empresariais, também Master Coach e palestrante. Tatiana, o Cleudo estava falando a respeito da sua relação com a Lopes Brasil. Eu gostaria de perguntar um pouco mais, saber como é que é esse histórico, como é que você veio a conhecer o Instituto e qual que foi a sua história conosco até aqui. Pois eu venho do agro, né? A minha primeira formação, eu sou zootecnista, venho de família, né, de produtores rurais, sou casado com um produtor rural. E quando a gente faz uma formação na agronomia, na veterinária, na zootecnia, a gente enxerga muito a propriedade rural dentro da porteira, é o que a gente diz. Sim. Mas quando a gente chega na produção, na hora de fazer um bom contrato, na hora de vender a safra, na hora de vender aquele animal, aquela res que você produziu por tanto tempo, tem tantas coisas pós-porteira que isso acaba deixando a gente de forma melindrosa. E então eu comecei a entender que era importante a gente ter relações para fora da porteira e a gente precisava de uma estrutura, não apenas dentro da porteira, mas fora da porteira. Foi então que a gente começou a ser desafiado nas relações humanas. Porque você conversa com alguém lá do fornecedor dos insumos, você conversa com as pessoas lá da cooperativa, tem os funcionários, os quais você precisa treinar dentro da propriedade, né? Desde uma orientação do IPI, né? Então, assim, ele precisa entender quão importante é aquilo, porque senão ele não vai usar. Isso é um desenvolvimento humano, isso é um desenvolvimento de mentalidade. E a gente foi amadurecendo tudo isso. E foi quando eu resolvi estudar direito. Eu falei, eu preciso, além do desenvolvimento humano, eu preciso também estudar direito para quê? Para organizar a empresa familiar. Porque todos nós, a gente vem de empresas familiares. E tem um desafio muito grande dentro da empresa familiar, que são as relações humanas. Sim. Então, eu pensei, eu preciso entender de gente, não só de animais, que era a minha formação, mas também o meu desafio lá junto da lei, porque o principal ativo em qualquer dessas situações são as pessoas. Então, eu fui fazer a formação na Lopes Brasil para eu entender primeiro quais são os meus potenciais, quais eram as minhas debilidades. Porque quando eu entendo o quão boa eu sou em determinada competência e quão débil eu sou em determinada habilidade, eu consigo trazer para perto de mim alguém
que é melhor do que eu naquilo que eu sou débil. Que supra aquela... Que supre aquela necessidade, Sim. né? É assim, né? O desenvolvimento humano começa a partir do momento que você reconhece que tem algo que tá... Por vezes, assim, tem pessoas que ficam conformadas, né? E há quem defina isso como uma zona morta, né? Não gosto dessa palavra, mas tem gente que usa essa palavra. Quando nós estamos falando para o público, talvez quem esteja nos ouvindo aqui vai falar assim, você já ouviu falar de zona morta? É aquela zona de conforto onde a pessoa... Não. Mas quando você reconhece que você precisa desenvolver uma habilidade que você não tem e que aquilo vai te transformar em alguém melhor e vai fazer com que você realize mais, então aí começa. Mas tem algo que eu queria, assim, que eu fiquei curioso de que você compartilhasse com as pessoas que estão nos assistindo, que eu acho que é bem interessante. Quando você fala assim, empresa familiar e... Família empresária. Família empresária. Exatamente. Fala um pouco sobre isso, porque acho que isso... Muita gente talvez não tenha percebido isso. E eu queria ouvir de você, que tem aí experiência disso. Como eu disse, a nossa porcentagem de empresas familiares no Brasil é altíssima. Eu já li que cerca de 60% do PIB brasileiro vem de empresas familiares. E já li agora recentemente que 85% vem também de empresas familiares. Então, seja 60%, seja 85%, é muita coisa. Mas o que também me assusta é como essas empresas nascem e o curto período que elas estão no mercado. Mas essas pessoas continuam vivendo, né, Cleuto? Essas pessoas continuam trabalhando. E dependendo do resultado daquela organização, desorganizada em algum momento. Exatamente. Então, eu gostei que você coloca isso como uma antecipação de uma solução antecipada, né? Isso. Solução antecipada de um problema anunciado. Não é um problema provável. 100% das pessoas que nascem morrem, né? Então, por ser isso uma certeza, então você, ao oferecer alternativas e discutir alternativas, apresentar ideias que possam antecipar a solução daquele problema futuro, por isso a gente entendeu que o que nós temos que falar hoje é sobre visão de futuro. De futuro. Né? Que é uma visão clara, simples, bem especificada. As pessoas não estarão aqui em algum momento. Exato. Mas as empresas têm que estar aqui, ou precisarão estar aqui, para dar continuidade nas questões... Nas gerações futuras. Nas gerações futuras, exatamente. Eu acho que a visão de futuro é a gente justamente ter uma visão de alguma experiência que a gente queira viver ou algum objetivo que a gente queira alcançar. E eu acho que tanto as pessoas quanto as empresas, muitas vezes elas se desviam desse objetivo justamente por não ter essa visão clara. Sim. Ou seja, ter uma visão e, ao mesmo tempo, uma visão nítida, com objetivos bem traçados, um planejamento bem feito para chegar até lá e um trabalho de capacitação e desenvolvimento, que é aquilo que você falou, naquilo que for necessário desenvolver. Ou, pelo menos, se associar a profissionais que vão te ajudar a suprir aquela carência. E por isso tem tudo a ver o assunto de visão de futuro também com a questão de planejamento sucessório, que é onde você aplica todo esse conhecimento. Eu fiquei muito curioso, a gente conversou um pouquinho antes aqui, mas não deu para você compartilhar a ideia completa. Eu queria que você me falasse sobre biopoder. Achei algo muito interessante que a gente precisa compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo. Pois é, o biopoder é aquela relação entre as famílias, entre irmãos e também entre pais e filhos, o núcleo familiar em si. Via de regra, as famílias ela tem um patriarca, a matriarca, e até que eles estão ativos, até que eles estão lúcidos, eles, de certa forma, na empresa familiar, eles dão as cartas. Eles dizem como aquilo funciona. Certo ou errado, mas funciona. O que muitas vezes acontece é esse patriarca ou essa matriarca acaba falecendo e um dos filhos mais velhos, por exemplo, acaba assumindo a gestão da empresa. E por algum motivo tem um dos filhos que não é muito ligado à atividade da empresa, daquela empresa em si.
Então, o que a gente encontra dentro dos núcleos familiares? Que isso é um alerta, de certa forma, um perigo emocional, psicológico e até financeiro, jurídico, inclusive. É quando um irmão fala assim para o outro: olha, já que você não está vinculado à nossa empresa, você tem a sua outra atividade, mas você continua sendo sócio da empresa, você continua sendo herdeiro da empresa, cotista dessa empresa, deixa que eu cuido do seu patrimônio, deixa que eu cuido do seu dinheiro. E daí vocês já podem imaginar os inúmeros problemas que essa fala desse irmão, se ele for bem intencionado, tá tudo certo. Mas a gente encontra irmãos não tão bem intencionados. E a gente encontra, por vezes, desvio de dinheiro, a gente encontra, muitas vezes, falhas nas negociações. Tudo é em busca do quê? De dizer para o irmão mais novo ou para a irmã, isso também acontece, né? Ele, de alguma forma, ele acha que essa irmã é menos merecedora, é um pouco mais incapaz do que ele. Você não merece tanto a herança do pai como eu mereço. Ou não sabe cuidar como eu sei. Você nasceu depois, ou você é mulher. É um conflito emocional que tem muitas variantes, né? Você saiu para estudar, isso a gente encontra, mas eu fiquei para ajudar o meu pai e a minha mãe. Você saiu, você sei lá, uma família que era do interior, né? E alguém sai para estudar e não volta, mas ele continua sendo herdeiro. A esse que ficou, vem com esse biopoder. Mas eu sei como a empresa funciona. Então, deixa que eu cuido. E quando a gente vai fazer um trabalho de sucessão, um trabalho direcionado para ver quem é sucessor, quem é herdeiro, para a gente levantar informações sobre a empresa, muitas vezes a gente tem surpresas entre os irmãos não tão agradáveis. Eu tive uma experiência em banco de muitos anos e operações de crédito e operações comerciais, né? E nessa experiência, nessa vivência de quase 20 anos, 17, 18 anos, eu conheci muitas famílias que os problemas surgiam, às vezes, através de um casamento. Certo. Então, um herdeiro, ao se casar obviamente, com uma pessoa não daquele contexto, certo, trazia para o grupo familiar alguém com um pensamento completamente diferente. Então, às vezes, a relação entre os irmãos é boa, mas a relação entre pessoas que chegam com todas as boas intenções que possam ter, são crenças, convicções, pressupostos, né? Que é assim que a gente diz, né? Exatamente. Quando a gente está fazendo abordagens de questionar quais são os pressupostos que você tem sobre... Aí a pessoa apresenta uma ideia que gera conflito. Então, realmente gostei muito da explicação da questão da solução antecipada para as questões sucessórias, as questões de patrimoniais, né? Isso. Legal. Existem dois tipos de trabalho, então, pelo que eu estou entendendo. Um trabalho preventivo, antecipado, e um trabalho que é pós, que aí é uma tentativa de, então... menos difícil, né? Vamos dizer assim. Você considera que, sendo especialista nessa área, você considera que é melhor, os resultados são melhores se for um trabalho preventivo ou um trabalho corretivo, vamos dizer? Um trabalho preventivo. Alguns pontos. Porque quando você faz um planejamento sucessório, onde ainda não existem possíveis desconfortos emocionais, para você negociar algo, as emoções ainda estão tranquilas. Sim. Os objetivos ainda podem ser conversados. Quando você vai para uma outra esfera, quando já existe um problema instalado, para a gente conseguir uma negociação, uma mediação, é muito além do que números. Sim. Já envolve emoção, já envolve um terceiro, a esposa, um filho... o marido, já existem outros elementos que traz ali conflitos que a gente vai, às vezes, por vezes, parar na justiça. Sim, né? O trabalho de gestão de conflitos no pós é muito maior do que o trabalho preventivo. Muito mais. Que pode ter até algum conflito, mas muito mais fácil de resolver. Exato. Se for feito com planejamento antecipado. Isso mesmo. Tatiana, conhecendo você a gente faz anos que não nos vemos, né? Mas eu acompanho você nas redes sociais, com alguns vídeos, alguns trabalhos.
Eu imagino o quanto que a capacitação que você alcançou, o desenvolvimento que você teve na área de processos de tomada de decisão, Certo. utilizando metodologias como processos de ganhos e perdas. Uhum. Processo de tomada de decisão, análise SWOT, né? Sim. Então, são instrumentos que certamente você, por ter já desenvolvido isso a partir lá de 14, 15 anos atrás, quando você começou a se interessou por essa área do desenvolvimento humano, eu fico imaginando quanto isso agrega de valor naquilo que você oferece e nos resultados que isso traz para os seus clientes, tá? Certo. Eu estava imaginando aqui. O primeiro passo é o diagnóstico, né? E depois a sensibilização, e a partir desses mecanismos, né? Fala assim, bom, a empresa, para que a gente possa continuar tendo esse padrão de vida, ela precisa de pessoas com competências. E você usou uma palavra quando você falou de fraquezas que eu gostei, depois não me lembro agora qual é. Debilidade? Debilidades, legal. Quais são as debilidades que você tem? Que a empresa teria se aquela pessoa assumisse, continuasse, fosse fazer a parte administrativa, alguém que até então atuava, por exemplo, como advogado ou como médico, e aí ele vem administrar uma empresa um agronegócio ou uma empresa comercial, né? Sim. Então, bacana, essa sua competência, essas habilidades, conhecer que existem esses métodos e usá-los, acho que é o caminho certo, né? Então, agora, eu queria que você falasse um pouco para o nosso público, para nós, para os nossos ouvintes, sobre os 5Ds. Tá. Né? O que é os 5Ds, né? Uma modelagem. É uma modelagem de um processo, né, onde a gente coloca diretrizes para essa empresa, como se fosse assim... a gente tem lá no processo de coaching, de mentoria, o roadmap, né? Que é a visão de futuro. Então, a gente coloca para esse patriarca, para essa matriarca, olha, vamos fazer um exercício? E para toda a família. Quando você não estiver mais aqui, como você gostaria que a sua empresa estivesse? Porque nós somos pautados num tripé, certo? Negócio, núcleo, né, núcleo empresarial, núcleo familiar e núcleo do patrimônio. Então, esse tripé, ele precisa estar realmente harmônico, porque se um tiver, né, mais alto ou mais baixo, vamos dizer assim, manco até, vulgarmente dizendo, não vai dar certo. Então, o que a gente começa a colocar? Que esse patriarca, ele comece a colocar os 5Ds, tá? Implantado, para que a gente chegue daqui 20 anos, daqui 30 anos, quando ele não estiver mais aqui, que a geração futura esteja já estruturada a fazer com que essa empresa continue gerando riqueza para a manutenção das gerações futuras. Então, é necessário que a gente implante os 5Ds. Para deixar bem claro para quem nós estamos falando, porque para você mostrar toda a sua competência, eu sei que você vai fazer isso. Os 5Ds começa com direção, diálogo, decisão, desenvolvimento e disciplina. Tá. O primeiro deles é a direção. Isso. A roadmap, que está totalmente ligado ao desenvolvimento humano. Então, eu vou fazer esse trabalho e precisa ficar claro para a família, para o patriarca, matriarca e para os filhos que lá estarão, que rumo que essa empresa precisa ir. Para onde nós queremos chegar? Em quanto tempo nós queremos estar lá? Quem fará parte dessa direção? Essa é a direção. Então, tem muito também, está muito ligado a ver com missão, porque missão é o quê? Fazer um pouquinho né, todo dia. Subir um degrau todos os dias. Eu sempre brinco quando a gente está numa sessão assim, eu falo, gente, ninguém nasce monstro. Primeiro nasce monstrinho, né? Primeiro a empresa nasce pequenininho e ninguém nasce monstro, né? Então, é uma construção até que eu chegue monstro, até que eu seja monstro. E para que não vire monstro, tem que ter o quê? Diálogo. Tem que ter diálogo. Eu preciso contar para você quais são os meus anseios em relação à empresa. Sim. Você precisa contar quais são as suas expectativas em relação à empresa. Porque tudo que não é falado, você me deixa na possibilidade de pensar o que eu quiser.
Isso. Quando isso não é claro para mim da sua expectativa como pai, como patriarca, como gestor dessa empresa familiar, você me deixa pensar o que eu quiser. Agora, quando você me diz qual é a sua expectativa, então a gente vai começar a alinhar o diálogo para ver... Temos uma comunicação. Temos uma comunicação. E aí depois desse momento do diálogo, vem o processo de decisão do que Isso. fazer e do que não fazer. Seria o Tem o terceiro D. 5W, 2H, que a gente também Isso. tá no desenvolvimento humano. Quem fará? Onde fará? Quanto isso custa? Em que tempo a gente vai conseguir conquistar isso? E não tem como, gente, a gente desvincular planejamento de empresa familiar, empresa ao longo do tempo, sem desenvolvimento humano. É impossível. E aí é o quarto D, né? Porque aí você identificou lá, a questão financeira, nós precisamos, eventualmente, trazer alguém para nos ajudar nisso. Exatamente. Então, é o D do desenvolvimento, ou então desenvolver alguém, né? Da própria família. Da própria família. Para valorizar. É isso que eu acho que eu queria entender. Dentro do trabalho, primeiro, para início do trabalho, geralmente o convencimento, a conscientização do patriarca, matriarca. Para começar esse trabalho. E aí, então, as metodologias que você aplica. E nessa metodologia, o desenvolvimento das pessoas da família, que vão ter que se desenvolver, não só nas competências técnicas, né, que pode ter lá um administrador, um outro alguma função diferente, mas na competência humana. Isso. Interessante. E muitas vezes a gente pode trazer... Isso é comum também acontecer. Às vezes, por causa da idade dos filhos... a gente não tem alguém ainda formado, especialista naquela área. Então, a gente busca no mercado alguém com aquele perfil e a gente faz, então, uma administração mista, vamos dizer, né? Porque tem um terceiro contratado. Isso também é saudável, porque esse terceiro contratado, embora ele não tenha uma consanguinidade, como a gente chama, ele não tem uma ligação, né, de herança sanguínea mesmo, mas ele tem a competência que a empresa precisa. E também está tudo bem. A gente precisa de pessoas que tenham a competência para levar, né, de forma sucessória o legado, a empresa, o financeiro, a cultura da empresa. Isso. Então, está tudo bem se a gente não tiver gente formada dentro da empresa. A gente contrata. Sim. Também está tudo certo. Provavelmente, quem está nos assistindo deve estar perguntando, e qual é o quinto D? O D da disciplina, né? O D da disciplina. O D da disciplina. E a disciplina, às vezes, se faz através de um acordo de sócios, né? Totalmente. A disciplina é realmente aquilo que a gente faz todos os dias e que quando a gente vê, a gente está fazendo no automático, né? Sim. Como... Agora não mais, porque os carros são automáticos, né? Então, a gente não precisa muito pensar no acelerador, né? Na embreagem e tal, no freio. Mas, assim, é algo que quando eu vou sentar para uma reunião, eu já não levo o meu emocional para estar lá. Eu vou levar, por exemplo, a documentação de pauta que eu preciso levar para o assunto em questão. Então, para a empresa familiar, a emoção, gente, o psicológico está muito arraigado. Muito latente, A disciplina nas emoções para uma empresa familiar, gente, é todo dia. Muitas vezes, a gente tem família, sabe, Cleuda, que a gente diz assim, almoço no domingo, aos domingos, na casa do pai e da mãe, quando os filhos vão, netos, é proibido falar de negócio. Mas por que, Tatiana? Porque é lá no almoço de domingo que começa a dar as brigas. Sim. E daí todo mundo briga na hora depois do almoço, todo mundo vai embora e quem fica triste? Os pais. Os pais. Então a gente faz um acordo de quem for falar de negócio no domingo na casa do pai e da mãe leva multa. Que interessante. Disciplina. Disciplina. E tem gente que leva multa porque eles se denunciam, né? O ambiente não é favorável, pode gerar muito conflito emocional, ou seja, é fora do padrão do método, fora do método. E daí o que acontece? A gente brinca. E lá no Natal, ninguém vai estar junto. Então, o que a gente quer? Que o almoço do domingo, na casa do pai e da mãe, seja algo saudável, seja algo que realmente haja um compartilhar do almoço, que fique marcado aquelas memórias do neto com a avó, do tio
com o sobrinho, do padrinho e o afilhado. E isso é uma disciplina, porque, gente, tem ambiente mais favorável do que você estar numa mesa, está todo mundo presente e você morrendo de vontade de falar sobre aquela assinatura que você precisa fazer, entende? Agora eu estou imaginando assim, que me ocorreu incorporar aqui nos meus conhecimentos que futebol, política não se discute. Empresa familiar também. Empresa familiar também não discute. Aos domingos. Aos domingos. Que legal. Poxa, essa dica é muito boa. Então, eu estava observando, né, no seu trabalho que você atua muito com assim, os princípios, né, Isso. da governança corporativa do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. É assim Sim. que você colocou lá e realmente, né? Aham. Cases mais do que consagrados de sucesso, né? Isso. Não é alguma coisa que você está inventando, não. Não, é algo um padrão. que você estudou, que reconhece como de valor, como reconhece como de resultado. E aí você começa a dizer o seguinte: os 8 P's indicados pelo Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Vamos lá. Vamos ver se no nosso curto tempo aqui a gente consegue falar de pelo menos alguns deles, se a gente não conseguir falar de todos. Patrimônio, né? O patrimônio. A gente precisa entender esse patrimônio, quantificar, valorar, porque muitas vezes o que acontece? A empresa familiar, os sócios que estão lá, os herdeiros que estão lá, não sabem exatamente qual é esse patrimônio e quão importante esse patrimônio é. Exemplo, muitas vezes a gente tem assim, ó, vou dar o exemplo da minha casa, tá? Nós temos um patrimônio onde eu tenho 2 filhos. O patrimônio que a gente tem hoje, o que acontece? Mantém a minha casa de forma digna, de forma que a gente tenha uma vida confortável para 4 pessoas. Harmônica. Harmônica. Nós temos uma vida digna e harmônica. Só que eu tenho 2 filhos. Daqui a pouco mais, eles também casarão, construirão as suas famílias e, consequentemente, a pergunta que fica, será que esse patrimônio que hoje mantém a minha família de forma digna e harmônica também manterá a família do Pedro e do Miguel de forma digna e harmônica? Sim. Eu tenho que começar a pensar nesse patrimônio de uma forma que ele cria algumas raízes, que ele cria alguns braços, porque pode ser que esse patrimônio não vá dar a mesma dignidade, a mesma harmonia, porque serão 3 famílias. Eu gostei muito, porque eu tenho acompanhado e tenho participado de alguns eventos do IBGC como convidado, né? E, inclusive, às vezes me sinto tentado a me aprofundar um pouco mais. E eu gostei muito do segundo P, que é o P dos princípios. Sim. Né? E que isso realmente é a base, né, para a sustentação de um negócio próspero e longevo, né? Que são os princípios de união, transparência, ética, harmonia e, por fim, solidariedade, né? Sim. Então, uma situação de que alguém adoece, por exemplo, alguém abre mão um pouco de alguma coisa para atender aquele familiar, né? Exato. Fala um pouco sobre esse princípio, esse P do princípio. Eu gosto muito da palavra dentro do princípio, que é a transparência. Com certeza. Para mim, quando a gente fala sobre princípios, a transparência vem muito forte. Porque entra tanta coisa dentro da transparência. Entra o que é justiça. Às vezes o que é justiça para mim não é a justiça para você. Sim. E para isso, o que eu vou fazer? Existe uma legislação para isso. Então, dentro de uma empresa familiar, dentro da transparência, o que a gente diz? Não é o que a Tatiana quer, não é o que o Fernando quer, não é o que o Cleudo quer. Se a gente não conseguir uma negociação, é o que a legislação diz a respeito disso. Sim. Se isso ficar transparente para todo mundo, é muito importante, porque é a tomada de decisão. A gente precisa ter isso lá, inclusive, no protocolo familiar e no acordo de sócios, para a decisão. Princípios, a gente fala muito de legado e herança. Para mim, não é a mesma coisa. Legado é o que o patriarca, a matriarca deixa nas pessoas. Uma filosofia, né? Exatamente.
E herança é o que eu deixo para as pessoas. Sim. E isso é princípio, né? E o terceiro P é propósito, né? Veja bem, você Propósito. tem uma empresa cujo propósito é fomentar, desenvolver, vamos fazer uma universidade, por exemplo. Sim. Né? Então, uma família que seja dono de uma universidade. Tá, Qual que é o propósito dessa instituição, né? exatamente. Aí, se as pessoas que estiverem gerindo o negócio tomarem decisões no sentido de confrontar aquele propósito, há um risco muito grande daquela instituição perder o seu valor, né? Exato. E todos perderão. O outro são a questão dos papéis, né? Isso. Então, seria o quarto P da governança corporativa. Poder. Fale um pouco. Poder é uma palavra é uma palavra forte. Para mim, ela soa algo forte. E a gente tem visto, por um contexto até que nacional, né? As pessoas têm usado essa palavra e ela tem deixado descrédito por onde ela passa, Infelizmente. né? Mas o poder, ele é necessário. Ele é fundamental. Ele não tem só um viés, né, negativo. Poder tem muito com o posicionamento. Poder tem muito sobre... Tá muito ligado à cultura da empresa, tá ligado ao legado que a gente já falou, tá ligado à direção. Quando o patriarca, a matriarca, o gestor, enfim, dessa empresa, ele tem um posicionamento no sentido de poder bem disciplinado e bem inserido, ele não precisa ficar cobrando dos demais, olha, mas o seu papel era esse. Sim. O seu papel era aquele. Não. O poder vem nesse sentido de, vamos dizer assim, uma colaboração, de certa forma, persuasiva, mas que todo mundo já sabe o que tem que fazer. Persuasiva, mas até inspirada, né? Exatamente. Inspirada pelo próprio exemplo. Eu queria aproveitar e me ocorreu, enquanto você falava, de um exemplo recente, que infelizmente faleceu há poucos dias, o Silvio Santos. Isso. Ele me parece um exemplo disso que você está falando, né? Você tem alguma informação a respeito, se houve, no caso da família dele, alguma preparação prévia para a sucessão? Porque nos parece que é uma sucessão muito tranquila. Né? Parece que as coisas, o legado que ele está deixando, a herança que ele está deixando, nos parece, aqui à distância, de que está sendo bem distribuído. Isso. O que você tem de informação a respeito? Então, o que a gente lê, né? A gente não tem acesso, vamos dizer, realmente com documentos, né, oficiais, Sim. mas o que a gente sabe você falou aí, ó, de legado. O Silvio Santos é um exemplo de legado. Qualquer depoimento de filha, de mulher, de funcionário, enfim, você pode ver qual é o legado do Silvio Santos. Ele deixou um legado na comunicação, da alegria, né, da meritocracia, né? A meritocracia para o Silvio Santos, eu vi relatos dizendo que para ele isso era muito claro. Princípios. Da solidariedade. Solidariedade. A generosidade que ele teve para com as pessoas que... Exatamente. Eu vi um relato de um funcionário que ele falou, olha, eu gosto muito do seu trabalho, eu preciso que você venha trabalhar aos sábados. E esse funcionário era de uma adepto... De uma religião que não trabalhava aos sábados. Que guarda aos sábados, eles dizem, né? Ele falou, não virei. E o Silvio Santos falou, mas por que não? Daí ele explicou. Ele falou, só por isso, por você não negar a sua fé, por você não negar o seu princípio, o seu valor, você não precisa vir e eu vou dobrar o seu salário. Né? Então, isso é realmente valorizar no outro o que o outro tem para oferecer para você, mas de forma leal. E esse é o poder investido, né? O verdadeiro poder, né? O verdadeiro poder. Você, ao discorrer sobre o que você acabou de falar, desse exemplo do Silvio Santos, com esse funcionário, você acabou de discorrer o 8P, que é o P do pessoas. As pessoas precisam se sentir pertencentes à organização, né? Exatamente. Elas têm um papel, e seja lá do faxineiro até o diretor que trabalha com o presidente. Exatamente. E as práticas, né? Sim. As práticas devem considerar o fomento, o desenvolvimento do negócio, né? As práticas. Que se alinha com o propósito ali também. Se alinha com o propósito. E em cima do que o Fernando também tinha falado um pouquinho, de como isso se deu pós-morte.
né? Princípios, poder. Ele organizou isso anteriormente. Ele preparou uma das filhas, né? A mais nova, se eu não me engano, mandou estudar fora, enfim, gestão, administração, e ele fez todo um planejamento em cima de uma holding familiar, onde ele deixou tudo programado. O que eu vejo, além do benefício do legado, da herança, da administração, até da tributação, que isso com certeza eles tiveram, né, algo positivo em relação a isso. Mas o que a gente vê com tudo isso? Você vai dizer, nossa, Tatiana, mas pode ser que essa tua fala tenha um pouco de emoção demais, porque você é mulher. Mas eu vou dizer assim, ó, quando tá tudo organizado, eu sempre falo, comento com isso, quando tá tudo organizado, eu penso assim nesses filhos. Eu penso, por exemplo, nos meus filhos. Um dia eu vou faltar. Um dia o Luciano vai faltar. Eu quero que os meus filhos possam curtir esse luto, vamos dizer, sem preocupação. Sim. Se eles vão curtir esse luto, né? Vão passar por esse luto 2 dias, 1 semana, 6 meses, 1 ano, eu não sei. Porque o que a gente vê no dia a dia, as famílias perdem os seus queridos, perdem o seu pai, perdem a sua mãe. Gente, não dá 1 semana, eles estão lá no escritório, entende? Para falar sobre inventário, de contas a pagar, de contratos que precisam ser resolvidos. Eles nem tiveram tempo de chorar. Entende? Então, quando você faz um planejamento sucessório, um planejamento de uma empresa que passa de ser uma empresa familiar e passa a ser uma família empresária, até na pior hora, As coisas ficam mais estáveis. as coisas ficam mais estáveis e mais leves, porque já é um período tão difícil. Sim. Entende? Então, assim, eu vejo que o planejamento para famosos ou não famosos, né, como é o caso do Silvio Santos, para os comuns, né, é um processo ideal. Desde tributação, direito, emoção, psicológico, o núcleo familiar, para passar o final de semana junto, para passar o final do ano junto. Gente, é algo fundamental que as empresas precisam entender, que elas precisam de disciplina e elas precisam de um planejamento e que isso leva tempo. E por fim, né, o 8º P é o P da Perpetuidade. 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 Quando a gente pensa, por exemplo, no segmento financeiro, né, eu que trabalhei muitos anos em banco, por que banco não quebra, né? As pessoas falam assim, por que banco não quebra? Porque o banco não pode quebrar, realmente. Porque o banco é um distribuidor de ativos, né, através das políticas de crédito, de captação de dinheiro de A, que depois vai emprestar para X, que vai emprestar para Z. Certo. E aí, se ele capta o dinheiro de A e ele, por alguma razão lá de gestão, ele tem algum problema, por isso que existe uma regulamentação toda dentro do sistema financeiro. Não vamos nos deter nisso, porque não é o assunto de hoje, né? Certo. Mas é por isso que a perpetuidade, né? E quando alguém cria uma empresa, ele cria a empresa para sempre. Exatamente. Ele nunca fica pensando que a empresa vai à falência, né? Exato. Ele trabalha, então isso é muito importante. E a perpetuidade está muito ligado, justamente, está totalmente atrelado à cultura da empresa, à disciplina, à profissionalização, literalmente na profissionalização, porque a gente precisa entender que a gente vai faltar e essas pessoas que estão, né, depois de nós, as gerações futuras, elas precisam, né, sobreviver. Então, se a cultura da empresa, se o administrativo, a parte fiscal, a parte tributária, enfim, não tiver de forma realmente organizada, como é que essas gerações irão levar essa empresa adiante e sobreviver mesmo, manter as suas famílias, né? As famílias dos seus funcionários, enfim, é todo um sistema, né? E as pessoas continuarão com necessidades comuns. Continuarão. Né? E elas precisarão ter essas necessidades assistidas, satisfeitas, e a empresa que vai. Tem algo que me ocorreu, que a gente poderia também tornar um pouco mais claro para quem nos assiste, que é a questão do protocolo familiar. Certo. Né? Já falamos um pouco disso quando falamos de um dos P's aqui Tá. Né? Mas eu acho que seria interessante você discorrer um pouquinho sobre o protocolo familiar.
O protocolo familiar são as regras que a empresa precisa organizar, incluindo o quê? Acordo de sócios, um conselho familiar, salários, quem vai ter salário, quem vai ter só uma porcentagem de produtividade. Quem trabalha lá tem salário mais produtividade? Sim. Maridos e esposas, dentro do protocolo familiar, eles poderão trabalhar na empresa? Sim ou não? Os netos, os sobrinhos, né, de forma geral, poderão trabalhar na empresa? Sim ou não? Eu não quero trabalhar na empresa, eu só quero ser herdeira. Tem que estar no protocolo familiar. Esse protocolo ele é estabelecido numa assembleia da família? Assim, como que... Exatamente, é uma reunião, né, onde, vamos dizer assim, como se fosse a constituição da empresa, tá? Onde tem lá, né, os artigos, né? Documento, é um documento. Moradores de um condomínio. Moradores de um condomínio, né? O que nós vamos aceitar? Pode ter cachorro? Não pode ter cachorro? Exatamente, exatamente isso. Quem vai... E as regras, literalmente as regras, mas o que a gente faz? A gente vê as necessidades dessa família e a gente pega essas necessidades e traz mesmo para uma legislação. Então faz um trabalho de trás para frente. Você falou quais são as necessidades. Isso. E aí, em cima disso, aí você vem fazendo um roadmap no sentido... Exato. Né? Seria isso, né? A gente traz as leis das empresas SA. Sim. A gente traz legislação, né, de processo civil ali, do Código de Processo Civil, a gente traz leis das empresas limitadas. Então, a gente pega todo esse protocolo, não é, eu quero que aconteça assim. Não. O seu querer tem que ter um embasamento jurídico. Sim. O seu querer tem que estar protegido, amparado pela legislação. Não é, eu quero. Não. Você não quer. A gente precisa encontrar na sua vontade, no seu querer, uma legislação apropriada, porque caso aconteça alguma desavença, algum desconforto, isso é um documento e ele pode ser acionado. É a base, né? É a base. Eu tive o desafio, num determinado momento da minha vida profissional, de trabalhar com negociação de dívidas. Tá. Negociar com grandes devedores de um grande banco. E, obviamente, que na época eu não me sentia preparado para isso. Mas eu encarei o desafio com coragem. Sim. E eu fui adquirir conhecimentos para isso. E eu conheci, nessa minha busca, nessa minha ânsia de procurar... porque se você tem uma pessoa com uma situação de dívida, e, obviamente, do outro lado tem alguém com uma posição de credora, sim, no caso o banco que eu trabalhava, a gente precisava encontrar uma forma de que aquele recurso que estava em uma situação sem liquidez, restabelecer a liquidez daquilo, mesmo que fosse parcelado, etc. e tal. E aí eu conheci uma literatura que me ajudou muito, do Roger Fisher e William Ury, Como Chegar ao Sim. E aquilo fez toda a diferença na minha vida. Então, os princípios que estão lá são muitos, eu vou citar 2 ou 3 aqui só, porque eu acho que isso realmente faz toda a diferença no processo de negociação. Separe as pessoas do problema. Exato, exatamente. Seja honesto e suave com as pessoas. Não seja só afável ou grosseiro. Isso. Seja honesto, né? Então, trate o problema com firmeza e trate a pessoa com respeito. Exato. São alguns princípios. E se oriente por critérios objetivos, que aí é a lei, né? Então, olha, eu estou encantado de saber que você, com quem a gente teve o primeiro contato lá dentro de uma formação de coaching, né, quando eu trabalhava como trainer na época, e ver que você desenvolveu e tem desenvolvido e tem, com certeza, contribuído com muita gente com o seu trabalho. Você gostaria de citar algum case assim, obviamente sem citar nome, que te deu assim, uma grande alegria? Qual foi o desafio? O que você entregou no final que te deixou muito gratificada? Nós tínhamos uma família do Rio Grande do Sul, onde eram 4 filhas. E esse pai e essa mãe precisava deixar tudo organizado, todas as filhas casadas, e eles tinham uma preocupação com quem essas filhas iriam casar
2 já eram casadas, uma estava noiva e a outra ainda, vamos dizer, né? Como o pessoal, a galera fala, estava na pista. O pessoal Tava ainda disponível. estava disponível. Mas ele tinha uma preocupação, porque todas elas, todo o patrimônio dessa família vinha da área rural. E eu achei muito interessante porque ele queria uma holding, né, onde deixasse tudo isso estruturado. E uma das filhas, essa que estava disponível, não morava no Rio Grande do Sul, morava em São Paulo. Eu acredito que ela deve morar em São Paulo até hoje. E ela é das artes, né? Ela é uma renomada pintora. E ela dizia, eu não entendo nada de gado, eu não entendo nada de soja, não entendo nada de arroz, porque eles plantavam muito arroz. E eu quero continuar não entendendo. Justo. Daí você fala, meu Deus, né? E o pai dela estava inconformado. Ela disse assim, pai, eu não quero voltar para o Rio Grande do Sul. Eu não quero estar nesse meio. Eu já saí daqui tão nova, né? E eu quero continuar em São Paulo, quero viver do jeito que eu estou vivendo e tá tudo certo. Então, qual foi a solução? E ela dizia assim, e ela também dizia assim, eu não faço parte desse núcleo agrícola. Eu honro e respeito a sua história, pai. Eu honro e respeito, né, de onde veio o meu provimento, né, durante toda uma vida. Sim. Mas eu não quero fazer parte disso. Então, a gente teve um processo de convencimento desse pai e dessa mãe para que eles não ficassem frustrados. Mas o que a gente fez? Nós, então, fizemos um planejamento sucessório dentro de um sistema de holding para essa família. Mas o que nós fizemos? Nós separamos o quinhão dessa filha, a parte dela da herança, a gente deixou fora da holding. Sim. Disponível para quando o pai e a mãe viessem faltar, aquele quinhão já era dela. Porque ela dizia, eu não quero ser sócia das minhas irmãs. Eu continuo amando as minhas irmãs, eu continuo gostando dos meus sobrinhos, mas assim, se eu quiser vender, eu não quero fazer parte do protocolo familiar. Legal. Se eu quiser vender, se eu quiser alugar, se eu quiser fazer qualquer coisa, eu não quero fazer parte das assembleias, dos acordos de sócio, né, dos conselhos fiscais. Ela falou, eu não quero essa vida. Mas para esse pai e para essa mãe, era difícil compreender essa filha. Mas o que eu entendi é que quando a gente trouxe uma segurança jurídica de forma igualitária dessa filha, mesmo ela fora da holding, trazia segurança jurídica para essa filha, o coração desse pai e dessa mãe apaziguou. Que maravilha. Interessante. Né? Mas é um processo difícil, sabe? Essas coisas são de grande valor, né? Assim, uma das coisas que eu assim, mais aprecio no trabalho de coaching, de mentoria, de consultoria, e nesse trabalho que você faz, é a satisfação daquilo que tem valor para o cliente, né? Exato. Às vezes eu vejo pessoas que estão atuando na área do desenvolvimento humano, que se colocam como o grande feitor da solução da vida do seu cliente. Uhum. Eu acho isso um erro muito grande. Ele já está recebendo para isso, né? Ele ganha um honorário para fazer esse trabalho. E o resultado é do cliente. O que o profissional tem que fazer é isso que você acabou de falar. Você tem que encontrar um meio de fazê-lo ver que aquele valor que tanto... Porque o que é um valor? Um valor não é uma coisa que quando você satisfaz, às vezes nem percebe, você passa a vida. Mas quando alguém coloca em risco aquilo, a pessoa desmonta, né? Exatamente. É que nem felicidade. Às vezes as pessoas nem percebem que é feliz, uhum. porque não está passando por um momento de infelicidade. Exato. Né? E o valor é isso, dor e prazer. Se você vislumbra prazer, você vai em frente. Se você vislumbra uma dor, e aí nesse processo de tomar decisão, isso. Toda a competência que você desenvolveu, certamente atendendo outros clientes, né? Porque a experiência que você tem num caso, talvez, às vezes quando a gente não tem um sucesso num caso, assim, um sucesso pleno, né? Sim, sim. A gente sempre aprende alguma coisa também. Aprende. Né? Uhum. Você tem algum caso assim que você, quando você pensa, você fala assim, o que eu aprendi com aquele caso? Principalmente, por exemplo, quando a gente traz situações entre irmãos que maridos e mulheres, né, com seus cônjuges, é um núcleo familiar, onde esses irmãos, eles possuem um outro núcleo Sim. familiar. E a gente
vê algumas situações que, por exemplo, o núcleo de uma família não está alinhada com o núcleo lá principal. A gente não... Muitas vezes, esse núcleo aqui que tá se formando com o primeiro, eles não estão com os valores balizados, iguais. E o que acontece? Esse que é casado com essa mulher, ou essa mulher que é casada com esse homem, ele fica entre a cruz e a espada. Por quê? Porque ele entende o negócio dele com os irmãos, ele entende a seriedade que ele tem lá com os irmãos, mas essa esposa ou esse marido, sabe, fica em conflito e dele não sabe, se ele não for maduro, lógico, né? Se ele não for maduro e ele não entender isso, ele fica naquela briga interna, ele não sabe se atende os irmãos, porque é uma empresa familiar, ou se ele atende a esposa e os filhos. Esse processo, para essa pessoa que está entre esses dois núcleos, é muito sofrido. A gente tenta auxiliar, mas a gente percebe que... Eu já tive uma vez, a gente não conseguia fazer com que esse cônjuge, sabe, entendesse a perpetuidade, porque a empresa tinha que agir daquela forma, e esse que ficava sofria muito. Mas daí a gente vê também, né, Cleudo, que é uma questão de estrutura familiar. A gente vê que muitas vezes até questão de terapia, vou te falar bem a verdade. Entende? Que ele precisa resolver algumas coisas lá, ele precisa resolver isso. Mas, assim, enquanto profissionais que a gente está oferecendo esse serviço, a minha vontade era dizer, vai dar certo, calma, né? Mas não depende de mim, entende? Sim. Depende de posicionamentos daquela pessoa. E, de certa forma, a gente fica frustrado, porque a gente queria que desse muito certo. Mas você gera essa reflexão e tudo mais. Como no caso do pai que aceitou que a filha não fosse entrar no negócio, mas ficasse com a parte dela. Isso. Provavelmente você criou uma solução para satisfazer um valor do pai, que é a proteção da filha. Era o valor dele. Proteção. Protegê-la. Igualdade entre os filhos. Esse era o valor daquele pai. Você conseguiu satisfazer com uma solução criativa, ao mesmo tempo que satisfez o valor da filha de ter liberdade de fazer aquilo que ela gostaria de fazer da vida. Exatamente. Então, é uma habilidade... Essa área que a gente trabalha, ela é fascinante, né? Porque não existe empresa sem pessoas. Não. Né? E não existe pessoas sem problemas. Exato. Todo mundo, né? Tem os seus. E, no entanto, o próprio homem, nós buscamos especializações que, em determinados momentos, são utilizadas para isso. Eu, em algum momento, já me questionei, poxa, podia fazer psicologia, né? Porque eu ia conseguir... Não, mas eu gosto tanto disso que eu faço. Se eu for fazer psicologia, eu vou ter que dedicar um tempo para estudar psicologia. Mas eu admiro muito o trabalho da psicóloga. Eu admiro muito do psicólogo também, obviamente, né? Me permite os homens aí, tá? Não estou falando só das mulheres aqui. Estou falando da profissão. Sim. Obviamente, outros, os médicos, né? Que eu perdi um amigo agora que teve uma vida longa graças aos cuidados médicos. E isso foi possível. E ele só teve essa vida longa porque ele tinha no entorno dele uma família filhos médicos que o assistiram, e ele viveu muito mais tempo do que normalmente era previsto em algum momento da vida dele. Certo. Então, eu admiro muito essa nossa área, quando eu falo nossa área, desenvolvimento humano, e eu decidi por ela, há 17 anos, né? Quando começamos no Instituto Lápis Brasil. Então, nós começamos há 17 anos. Mas eu aprecio muito o trabalho de uma psicóloga, de um terapeuta, de um consultor, de um mentor. Quando a gente está diante de um mentor, assim, alguém que fala daquele tema com propriedade, que realmente vai aparando as arestas e vai estimulando as pessoas a copiar os seus pensamentos, a imitar os seus pensamentos. É maravilhoso. A gente não quer sair daquele lugar, né? A gente não quer que acabe, né? Falar, tomara que não acabe. Mas é uma área para quem gosta de gente, né? Também é verdade. Também é verdade. Desenvolvimento é realmente, então, uma área fascinante. Bom, no programa de hoje a gente tem falado, então, justamente de desenvolvimento humano, né? Numa visão dentro do planejamento sucessório. E como tem, né, desenvolvimento dentro do planejamento sucessório, além de todo trabalho técnico, né, jurídico. Do começo ao final. E a importância de se ter uma visão de futuro, de se fazer um bom planejamento, de ter um objetivo claro, né,
um legado que se queira deixar, no caso das empresas, né? E desenvolvimento de competências, não só com relação ao trabalho técnico, mas também competências emocionais, Exato. como um ser humano, para conseguir chegar nesses objetivos. Nós estamos partindo para a finalização, né, do programa. Quero agradecer imensamente a sua presença, todo o seu conhecimento, compartilhar esse conhecimento com todos nós e deixar a palavra para você fazer suas considerações finais e também ao Cleudo, para a gente poder se despedir dos nossos espectadores. Bom, quero agradecer a vocês, né? Porque devo muito ao Lopes Brasil, Cleudo. Devo muito a você, ao Fernando. Sabe aquela faísquinha, né? Foi ali onde tudo começou e eu comecei realmente a entender a importância de me desenvolver e a gente nunca para, né? Para quem quer melhorar, hoje eu preciso ser melhor do que fui ontem, né? E amanhã a gente vai acertar todos os dias, né? Não. Tem dia que eu até brinco e falo, ai Deus, hoje não deu, né? Hoje eu falhei, hoje não, né? Dei ré. Mas o desenvolvimento humano, quando você está sendo desenvolvido, quando você está nesse processo, no começo é doloroso. Só que quando você olha para trás e você vê o benefício de tudo aquilo, Fantástico. você fala, valeu muito a pena. É isso. Todo mundo tinha que ter oportunidade de passar por um processo de coaching. De verdade, Fantástico. eu acho. Isso, de 2010 para cá, quando eu faço a primeira formação, eu vejo que, assim, o Instituto Lopes Brasil e os demais institutos que trabalham com desenvolvimento humano, os meios dos quais eu convivo, como a sociedade melhorou. Sim. Porque foi fundamental o trabalho dessas escolas no desenvolvimento humano dessas pessoas, na formação dessas pessoas. A gente vê, assim, o quão importante foi. As pessoas falam, hoje tem coaching que brota de todos os lugares. Às vezes ela fala isso, mas eu vou dizer, a sociedade deve muito aos trabalhos dos desenvolvedores nesse sentido, porque quando a pessoa se conhece, quando ele entende quem ele é, quanto ele precisa melhorar, o quanto ele pode colaborar, ele torna o núcleo familiar dele muito melhor. Ele torna a empresa dele muito melhor, muito mais produtiva. Você quer voltar para aquela casa. Sim. Você quer voltar para aquela empresa. Porque muitas vezes as pessoas não melhoram, não é porque ela não tem suporte para melhorar, né? Então, o desenvolvimento humano para a sociedade, para as empresas, para a forma geral, eu acredito muito no processo de coaching. Eu sou prova do processo de coaching, o quanto eu melhorei e o quanto eu venho melhorando todas as vezes que eu aplico a mesma ferramenta em mim. Fantástico. Sabe? É sensacional quando... Você está tocando num tema que é muito interessante. Primeiro, dando o seu testemunho, dizendo quanto que isso funciona para você e como funcionou, tem funcionado. Muito obrigado por isso. Você também é profissional da área, então, né, nós te agradecemos por isso. E comentar que, como você falou, existem coachings brotando. Uhum. É porque, na verdade, é um método que funciona tão bem que certamente as pessoas ficaram atraídas por isso. Exatamente. E isso atraiu também oportunistas. A gente precisa falar que existem esses coaches que brotam, que são pessoas que sabem que é um processo que vende e se utilizam dele, mas não de maneira séria. Mas nós temos que, na verdade, salientar os profissionais que fazem isso de coração, que fazem por propósito, que fazem com amor à profissão e que fazem com seriedade. Existem muitos profissionais coaches que trabalham com seriedade, como você, como nós da Lopes Brasil, e que realmente traz um benefício para a sociedade. E traz resultado, Fernando, sabe? Eu vejo assim na minha vida, na vida das pessoas às quais eu auxilio, né? Que nós somos, na verdade, um trampolim para aquela pessoa, um apoio para que ela funcione melhor. Eu entendo assim, pelo menos, mas a gente vê o quão essa pessoa desenvolvida é como se você abrisse uma cortina para ela e ela dissesse, nossa, mas existe tudo isso de mundo para o lado de lá, né? E esse mundo para o lado de lá é a família dele, é o negócio dele, enfim, a empresa dele. O processo de desenvolvimento humano em qualquer área, ele é fundamental. Fantástico. Ele é precioso, ele é uma preciosidade na vida das pessoas. Então, bom, como palavras finais, eu quero, assim, registrar o meu apreço a você que aceitou o nosso convite, né? E que nos fez pensar, assim,
o que eu quero para o futuro, né? Sim. E nós estamos aqui vivendo o resultado de um trabalho que a gente iniciou há 17 anos atrás. Mas o futuro é uma circunstância, né? Ele não é um lugar. E às vezes as pessoas falam assim, não, eu vou para tal cidade que lá vou ser feliz. Ou eu vou arrumar aquele outro emprego que lá vou ser feliz. A felicidade é algo, o futuro, melhor falando, é uma circunstância que você vai viver no futuro. E por isso, quando a gente teve a oportunidade de convidar você, que você aceitou, eu falei, puxa vida, visão de futuro. É isso aí. Então, que todos que nos ouvem, que nos assistem, tenham clareza disso. O futuro não é um lugar. O futuro é uma circunstância que nós estaremos vivendo ou não. Que a gente possa viver nesse futuro com muita, assim, com alegria de ter sonhado aquele futuro e que ele seja mais deslumbrante ainda do que a gente imaginou. E para isso a gente precisa ter uma visão inspiradora, porque é através da inspiração e da curiosidade, da ousadia, da determinação, da fé e do trabalho que a gente consegue chegar nesse futuro para viver ele com alegria. Obrigado, Tatiana. Obrigado eu, gente. Obrigado a vocês. Bom, estamos encerrando então aqui esse programa. Queremos agradecer você também que nos assistiu. Lembrando que você pode se inscrever aqui no nosso canal para acompanhar os próximos programas. É uma série que nós estamos lançando, comemorando os 17 anos do Instituto Lopes Brasil, trazendo assuntos que possam contribuir com o desenvolvimento de pessoas e negócios. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like se gostou da nossa entrevista, compartilhe com quem quiser e nos acompanhe nos próximos programas. Até breve.